Examinando as Escrituras, estamos lendo a carta aos Hebreus, capítulo 2, leremos a partir do versículo de número 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Estamos falando, então, a respeito da glória de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E a maior glória possível ao nome de Deus, ao conhecimento de Deus, está em Cristo. Se revelou em Cristo a glória de Deus, a glória verdadeira, a glória real. Portanto, a maior glória. Estamos falando de Cristo, estamos falando da revelação, do conhecimento de Deus através da sua palavra, do Verbo vivo, o Verbo de Deus, Cristo. Nós tivemos a revelação através de Moisés, que recebeu a letra da lei escrita em tábuas de pedra, lá no Monte Sinai, e houve a glória de Deus ao revelar ali a Torá, a sua palavra a Moisés, e ele levou aos israelitas. Mas agora estamos falando de uma glória maior, que o próprio Moisés anunciou que viria. Davi, os salmistas anunciaram profeticamente nos Salmos. Também todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os demais profetas, falaram a respeito de Cristo. Este é o que realmente revelou e revela através do Espírito Santo a glória de Deus. E a ele foi sujeitado como rei o mundo vindouro, o reino de Cristo. Cristo, então, foi coroado rei, Senhor dos senhores, Rei dos reis, portanto, superior aos anjos. Como diz o versículo 6, antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visistes. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Então todo esse texto está nos apontando Cristo. E nós examinamos as Escrituras justamente para que nelas possamos encontrar a Cristo. E este texto nos traz uma revelação bem clara e profunda e real a respeito da glória de Deus, da revelação, manifestação desta glória maior em Cristo. Então, quando profeticamente nós pedimos a revelação da glória de Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, a resposta desta glória vem em Cristo, Jesus. Moisés, quando anuncia a vinda do profeta maior do que ele está falando de Jesus. Então, todos os profetas falaram a respeito da vinda de Jesus, o Cristo, o Messias prometido, o que vem trazer o conhecimento de Deus, a glória de Deus. A primeira glória revelada é a glória do Sinai, a palavra de Deus revelada, a glória de Deus, o conhecimento do nome de Deus, quem é Deus, o que Deus quer que o homem faça, quais os mandamentos, qual a vontade de Deus revelada. Essa é a glória de Deus, é o conhecimento de Deus, é a palavra de Deus, esta relação entre o homem e Deus. É o homem criado por Deus para a sua glória, para agradá-lo, para servi-lo. Então, quem traz esta revelação agora
e traz a revelação maior de Deus, quem realmente é Deus, próximo ao homem, é Emanuel, é Cristo, Deus conosco. E ele traz, então, como nós lemos aqui a partir do versículo 5, uma revelação maior que a dos anjos. Aquela revelação do Sinai, aquela revelação de Deus ao povo de Israel na saída do Egito, é considerada como obra dos anjos. Pelo menos o autor aos Hebreus tem esta revelação, esta comparação. Ele coloca que os anjos trouxeram Israel até a terra prometida. Os anjos revelaram a vontade de Deus para Israel. Os anjos agiram ali no Egito com as pragas e derrotaram o exército de Faraó. Foi pelo ministério dos anjos, mas agora é pelo ministério do Filho de Deus. Este é o homem, este é o Filho do homem, anunciado por Daniel profeticamente. Este é o que realmente faz esta ligação do homem com Deus. Na primeira revelação da glória de Deus ali em Moisés, é uma revelação apenas parcial por parte dos anjos, em que existe ali uma parcela de ação dos anjos, ali é uma parcela de revelação dos anjos. Então não chega próximo à revelação de Cristo, que é do Filho do homem com o Pai. É o homem bem mais perto de Deus, é o homem chegando a Deus através de Cristo. O homem, o primogênito, o primeiro dentre os homens que vai realmente ressuscitar e subir aos céus e vai estar assentado à destra de Deus, este caminho aberto até os céus para o homem, porque os anjos já faziam este caminho, já tem este relacionamento nos céus com Deus, mas o homem não. O primeiro homem a estar entrando diante do trono de Deus e recebido na glória, visto pelos anjos, contemplado pelos anjos, pelos céus, é Cristo. É Ele, então, quem abre essa porta dos céus para que o homem possa entrar. É isso que nós vamos estar acompanhando. Vamos estar estudando, examinando as Escrituras em Hebreus, e nós vamos encontrar isso aqui na revelação dada ao autor da carta aos Hebreus. Então, quando diz que Cristo foi feito um pouco menor do que os anjos, o autor aos Hebreus explica isso. Menor que os anjos por um pouco, por causa da sua morte. Como ele estaria passando pela morte, ele então por um pouco, por algum momento, de alguma forma ele se torna ali naquela hora da morte menor do que os anjos. Porém ele será exaltado acima dos anjos. Todas as coisas sujeitadas debaixo dos seus pés. Então será a forma como o homem vai realmente entrar no reino dos céus. Então vai superar os anjos, é através de Cristo, nessa intimidade com Deus, nessa comunhão, e de se tornar, de ser chamado filho de Deus. Nós não poderíamos na lei de Moisés, na revelação antiga, na glória do Sinai, na revelação de Deus ali no Sinai para o homem, não lhe dava condição de ter acesso aos céus, ao trono de Deus e ser co-herdeiro com Cristo e ser chamado filho de Deus. Cristo nos dá esta oportunidade de participarmos da maior glória do Pai diante de Deus no seu trono, assentarmos com Ele e reinarmos com Cristo. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Domínio de Cristo. Cristo com os homens. Então é uma elevação de glória. É uma glória maior. É uma glória maior de Deus relacionada aos homens, proporcionada a nós, de participarmos desta glória através de Cristo. Se cremos no seu nome, se o obedecermos, se servirmos a Cristo,
se adorarmos a Deus em espírito e em verdade, através do batismo com o Espírito Santo, ao qual Cristo veio nos dar. João Batista disse: este é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então está tudo relacionado a entrar nos céus, na glória de Deus, de assentarmos junto com Cristo no seu trono, de reinarmos, então de participarmos do seu reino, de participarmos da sua glória. É uma vitória maior, é uma salvação maior. É passarmos de tudo que foi oferecido por Moisés, por Davi, por qualquer um, antes e depois. Cristo, não há outro nome dado no céu ou na terra pelo qual importa que sejamos salvos. É Cristo quem nos leva até a glória do Pai, quem nos revela a glória do Pai e nos faz habitar eternamente nessa glória. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então, ele tanto prova a morte por todo o homem, como leva todos os homens que creem no seu nome para a glória de Deus. Para participarmos desta honra, ele foi coroado de glória e de honra, e ele nos prometeu que nós iríamos receber junto com ele, iríamos participar de tudo que ele recebesse, também coroados de glória e de honra. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos a favor da salvação deles. Então, realmente, ele manifesta a glória, ele revela a glória e conduz muitos filhos à glória. Então, nós participamos com Cristo, nós caminhamos com Cristo, nós vamos a Cristo e Cristo nos eleva ao Pai, a sua glória, a sua salvação, através dos sofrimentos, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos a favor da salvação deles. Cristo como autor da salvação. Ele deu início, ele abriu a porta, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele venceu o inferno por nós, ele entrou na glória, foi coroado e disse ao Pai: Pai, eu prometi àqueles que eu ganhei na terra, pela fé no meu nome, que onde eu estivesse, eles também estariam, que onde eu reinasse, eles também reinariam comigo. Então ele é o autor desta grande salvação. Tudo que o Pai tinha para ele, Cristo disse ao Pai: Pai, eu compartilho com os meus irmãos na terra. Eles estarão aqui comigo eternamente, habitarão comigo. Pois, tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Nós, por examinarmos pouco as Escrituras, perdemos um pouco este contato, esta palavra, esta revelação de sermos irmãos em Cristo. Nós até nos relacionamos ainda nos chamando de irmãos em Cristo. Então, Cristo está incluído neste rol de irmãos. Foi Cristo quem nos proporcionou esta entrada no reino de Deus, sermos co-herdeiros. Então, nós somos irmãos. Somos irmãos na herança. Somos irmãos para possuir tudo aquilo que o Pai tem para nos dar, que deu para o irmão, Cristo, e ele compartilha conosco, ele nos chama de irmãos, para dizer: vocês vão herdar junto comigo, vocês vão estar comigo onde eu estiver, vocês são meus irmãos. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Nós às vezes não temos esta ousadia, nós às vezes perdemos até
essa porção da revelação das Escrituras a respeito da glória, de sermos co-herdeiros, o autor da nossa salvação, o que abriu a porta do céu, entrou, foi coroado e disse: meus irmãos estarão aqui comigo eternamente onde eu estou. Eles vão participar comigo. Foi isso que eu prometi. Essa é a verdade. E o penhor, a certeza dessa participação no céu, deste reino, que iremos reinar junto com Cristo, é o batismo com o Espírito Santo. Recebermos o Espírito de Deus, esta certeza, este penhor, esta marca de que nós estamos já participando da herança celestial, tudo que tem no céu, que Jesus está usufruindo, o seu reino, o seu trono, a sua glória, está sendo ofertada aos seus irmãos. Aqueles que creem no seu nome se tornam irmãos em Cristo, irmãos de Cristo. Cristo não terá vergonha de dizer: Pai, este é meu irmão, dê a ele a sua parte na herança celestial, no reino dos céus. Então vamos orar para que você esteja firmado em Cristo, crendo em Cristo, amando, obedecendo a Cristo, seguindo a Cristo. Ele não terá vergonha lá no céu de confessar diante do Pai que você é irmão de Cristo, para também participar da herança, receber a sua parte na herança. Então que você também não tenha vergonha, não se envergonhe de Cristo, do testemunho de Cristo, de seguir a Cristo, de dizer de cabeça erguida: Cristo é meu irmão e eu me alegro de ser como ele, de seguir o exemplo do meu irmão, que é também o meu Salvador. É aquele que, sendo primogênito e recebendo toda a herança, ele decidiu compartilhar comigo esta herança. E eu sou participante dessa herança com Cristo na glória. Você também pode ser, você também é pela fé no seu nome. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, o Senhor, Salvador, ó Deus, aquele que nos dá participação na glória, na herança eterna, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que abençoe esta vida, também com a salvação, com o seu nome escrito no livro da vida, relacionado no rol da herança eterna, da glória, Pai, do reino dos céus, da eternidade. Abençoe essa vida, cura as suas enfermidades, repreendemos todo o mal em nome de Jesus, que essa vida seja abençoada, Pai. Abençoa todas as famílias das nações, abençoa toda a terra, todos os povos da terra, que venham a conhecer a Jesus como Senhor, Salvador, como aquele que abre a porta da glória, nos dá herança, o nosso irmão, que, ó Deus, se alegre de que nós participemos com ele do seu reino, de tudo que ele tem recebido no céu, Pai, que seja derramado agora sobre esta vida, sobre toda a terra, ó Deus, esta bênção, que haja salvação, ó Deus, em todas as nações da terra, todos venham conhecer o teu santo nome e te adorar em espírito e em verdade. Nós oramos com amor por essas vidas, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.